O Irã, a terra dos ayatolás. É... Olá. Então, até agora, estamos ainda falando do Oriente Médio, vimos a criação de Israel, o conflito entre árabes e israelenses, e agora nós vamos falar de um outro país aí também que está sempre aí nos destaques dos jornais, o Irã, né, que também mantém comércio com o Brasil, mantém relações comerciais com o Brasil. O Irã, a terra dos ayatolás. Só lembrando que o Irã é uma grande potência. Você pode observar aqui no mapa, né? Se a gente olhar o mapa, nos vários conflitos que os Estados Unidos se envolveu, né? Ele se envolveu aqui no Kuwait, invadiu o Iraque, com a ajuda da OTAN, ele invadiu o Afeganistão, né? Mas desde a Revolução Iraniana, né, até hoje, os Estados Unidos não invadiu o Irã, né? E um dos motivos é porque o Irã é uma potência naquela região, né? Invadir o Irã implica em muitas consequências. Então vamos entender um pouquinho da história. Desde os anos 50, então lá no século XX, o Irã é uma monarquia governada pelo Shah Reza Pahlavi e mantinha ótimas relações diplomáticas com os Estados Unidos, né? Diplomáticas, comerciais. Então o Irã, um aliado dos Estados Unidos, né? Empresas ocidentais tinham muita liberdade para atuar no país. O petróleo, principal riqueza do Irã, era controlado por multinacionais da Inglaterra, dos Estados Unidos, que abasteciam então as forças armadas iranianas com armas. Então, o Irã, pró-ocidental, aliado dos Estados Unidos, a cultura ocidental, então, fazendo parte do dia a dia do Irã. Cinemas, né? Uma curiosidade, né? Foi lá que surgiu a calça, né? Lá na história antiga, né? Vamos lembrar que os gregos não conheciam a calça, né? Então, a, o Irã, né? Fazia parte, né, do antigo Império Persa. Durante o seu governo, Parlev adotou medidas para modernizar o país, de acordo com os modelos ocidentais, né? Então, essa modernização, em prejuízo dos valores islâmicos tradicionais, desagradou profundamente a maioria da população xiita. Então, vamos lembrar que o mundo muçulmano é dividido em dois grandes grupos. Temos os sunitas, que é 90% dos muçulmanos, e temos os xiitas, que é só 10%. Mas em países como o Irã, eles são maioria. Então, eles, né, são meio fundamentalistas. E é claro que, por outro lado, havia, principalmente a juventude, que pró-ocidental. Só para ter uma ideia, ainda hoje, né, apesar de toda a revolução, da imposição, né, do fundamentalismo, mulheres usam calça jeans, né, calça de brim, por baixo de, muitas vezes, daquela roupa que elas são obrigadas a usar. Então, ao mesmo tempo, né, a repressão violenta aos opositores do regime, a prisão, o exílio dos inimigos políticos e a concentração de riqueza na mão de uma minoria aumentava a insatisfação popular, né? Então, se tinha de um lado a questão cultural, né, fundamentalismo versus ocidentalização, o, o Parlev ele criou uma ditadura pró-Estados Unidos, prendendo os opositores e também concentrando a renda, né? Uma concentração de riqueza. Então, o Ayatollah Khomeini, um dos principais líderes religiosos do país, né? Um líder religioso xiita, mesmo exilado em Paris, comandava a oposição ao governo do Shah, né? Aí. Então, a insatisfação com o governo de Reza Pahlavi chegou ao auge em 1979.
Então, quando nós temos a Revolução Islâmica, né? Uma rebelião se espalhou por várias cidades, obrigando o Shah e sua família a fugirem para os Estados Unidos. Então, essa revolução teve o apoio popular, né? Inclusive, principalmente fundamentalistas, né? Que apoiavam o Ayatollah Khomeini, mas também de estudantes. Os estudantes, o pessoal mais liberal que participou da revolução, eles acreditavam que o Ayatollah ia comandar, mas depois ele ia se retirar e o país ia seguir em frente, uma república mais liberal. Mas isso não aconteceu, né? A revolução vai triunfar, Reza Pahlavi vai se retirar do país e o Ayatollah Khomeini vai acabar criando uma teocracia. Então, olha aqui, a Revolução Islâmica derrubou a monarquia, implantou uma república radical islâmica, chefiada pelo Ayatollah Khomeini. A ditadura do Shah foi substituída por uma ditadura radical xiita, que perseguiu e assassinou os simpatizantes do antigo regime. Né? Então, essa ditadura, de uma certa forma, né, com os sucessores, existe até hoje. Né? Então, nacionalizou o petróleo, né, expulsando as companhias estrangeiras, impulsionou o fundamentalismo islâmico, pregando uma guerra santa contra os valores e costumes ocidentais, capitaneados pelos Estados Unidos, que eram vistos como o grande Satã, né, o grande inimigo, a causa de todos os males do planeta. Né? Então, é uma revolução islâmica porque mudou radicalmente o país. Né? As mulheres foram obrigadas a usar roupas, né, próprias da religião muçulmana, né? Não precisavam usar véu ou burca, mas tinha que tampar a cabeça, né, pelo menos parcialmente. Bares foram fechados, cinemas foram fechados. Então, até a gente vê um pouquinho a importância da aula de hoje, né? Temos que tomar cuidado de não misturar religião com política, né? Porque se a religião tomar conta, que foi o caso do Irã aqui, né? Se achava, né? Principalmente os estudantes achavam, não, o Ayatollah, o líder religioso xiita, vai liderar a revolução e vai se retirar. Mas o que aconteceu foi que se implantou uma teocracia, né? Onde o Ayatollah representa lá, né? É o líder supremo. Então a Revolução Islâmica teve forte impacto no Oriente Médio e no mundo, pois alterou a correlação de forças na região. A possibilidade concreta de o Irã, movido pelo fanatismo religioso xiita, exportar a revolução para o Oriente Médio, num processo semelhante à Revolução Francesa e à Revolução Russa, né, gerava grande temor nas autoridades, né, pois poderia derrubar governos e interesses políticos consolidados, provocar uma guerra político-religiosa entre sunitas e xiitas e ainda comprometer o fornecimento de petróleo para o mundo sedento de combustíveis. Então, aqui nós vemos toda uma complexidade. Assim como havia lá né, a gente viu lá em Israel uma complexidade, aqui nós temos uma outra complexidade. Qual que é o grande medo? Que a Revolução Islâmica atingisse outros países e aquela é uma região produtora de petróleo. Né? Uma outra grande potência naquela região é a Arábia Saudita. E ela é arqui-inimiga do Irã por causa que lá a maioria é sunita. O Irã é xiita, a Arábia Saudita é sunita. Né? O Irã acaba se aproximando da União Soviética e agora da Rússia. A Arábia Saudita se aproxima dos Estados Unidos. Né? E então o grande medo é que essa revolução se espalhasse. Isso não aconteceu, mas o Irã até hoje financia grupos, né, como o Hezbollah
lá em Israel, né, para combater os israelenses, né? Tanto é que Israel considera o Irã o grande inimigo. Aqui nós temos um exemplo, né, do fundamentalismo da Revolução Islâmica, né? Então, após a Revolução Islâmica, pessoas ligadas ao antigo regime, homossexuais, comunistas, foram perseguidos. Inclusive na apostila tem ali a imagem, né, de homossexuais sendo enforcados, né? As mulheres foram obrigadas a cobrir da cabeça aos pés, álcool, jogo, rock and roll e até privada, né, usada nos banheiros ocidentais, foram proibidos. Recentemente a palavra vinho, né, nos livros, né, acabou sendo censurada. Então é um país fundamentalista, né? E é claro que existe uma juventude, grupos que querem ser liberais, né, querem mais liberalismo, mas acabam sendo abafados. Então a revolução corria o risco de se transformar num enorme terremoto político e econômico, extrapolando muito as próprias fronteiras do país, né? Então a gente vai ver depois no próximo vídeo que isso não vai acontecer. O Irã vai influenciar grupos, mas não que outros países vão seguir mais ou menos, porque a revolução transformou o país, né? Imagine, vamos dar um exemplo bobo, né? Isso acontecer no Brasil, por exemplo, uma revolução fundamentalista, né? De repente o país é ocidental, cinemas estão abertos, bares estão abertos, você pode escutar música de rock, sei lá, você pode usar a roupa que você quiser. E de repente, de uma hora para outra, os bares são fechados, os cinemas são fechados, as mulheres são obrigadas a usar determinadas roupas. Então, o costume muda radicalmente. Foi o que aconteceu no Irã. E uma outra problemática do Irã é sobre o programa de energia nuclear, né? O grande temor do Ocidente é que o Irã faça armas nucleares, né? Então, naquela região, Israel tem permissão de ter armas nucleares, né? Tem o apoio dos Estados Unidos. Mas o Irã não tem essa permissão, né? Então, o Irã desenvolve um programa de energia nuclear que é combatido pelos Estados Unidos, que alegam, né, que ele pode, a partir disso, né, não usar a questão nuclear para energia, e sim para criar armas. Então, aí, recentemente, né, o Trump, digamos assim, bateu de frente com o Irã, né? Enquanto que antes o Barack Obama fazia negociações, né? O Trump já foi mais batendo de frente com o Irã sobre essa questão nuclear.